Olá, eu sou o professor Samuel Lucas e esse é o projeto Conhecendo Formosa. Hoje nós estamos aqui nas antigas instalações da usina hidráulica João de Abreu e quero trazer para você a história dessa usina. Vamos lá? De acordo com o livro Formosa em Retinas Idosas, dizia que Leodácio do Amaral dos Anjos, ele fez algumas grilagens de terra aqui na região e o povo prendeu ele e obrigou que ele construísse uma usina em recuperação à grilagem de terras que ele fez. Não sei se tem sentido, porque ainda não consegui conversar diretamente com o autor do livro para entender essa história. Mas só que a verdadeira história da construção da usina se dá através de Deodato do Amaral Louly. Deodato do Amaral Louly, ele que era de Lusiânia e que mudou aqui para a nossa região, ainda quando tinha fazendas onde hoje é o Distrito Federal, Deodato do Amaral Louly, este sim, fez vários loteamentos, entre eles o loteamento de Planópolis. Esses loteamentos, alguns deles não foram entregues por causa de briga partidária e o Deodato do Amaral Louly assumiu e devolveu todos os recursos que antes tinha recebido para as pessoas não ficarem no prejuízo. Vemos que Deodato do Amaral Louly, ele teve prejuízo, sim, porque ele perdeu algumas fazendas, como ali a Fazenda Bananal, entre outras, nessas brigas de conjuntura política que teve no Brasil. Na documentação da Prefeitura Municipal de Planaltina, datada de 30 de novembro de 1927, mostra que ele era um dos proprietários da Fazenda Bananal, junto com Gabriel Campos Guimarães, Francisca da Ressurreição Lobo e Minervina de Souza Louly, esposa do próprio Deodato. E eles fizeram uma doação de suas terras à cidade de Planaltina, de forma que essas pudessem ser alocadas e disponibilizadas como propaganda para trazer a capital federal aqui para a região central do Brasil. Em 1922, nós conseguimos ver o senhor Deodato do Amaral Louly como intendente da cidade de Planaltina, que era da comarca de Formosa, estado de Goiás. Então, capital do novo Distrito Federal. Ela foi assim denominada pelo presidente Epitácio Pessoa, através do decreto 4.494, de 18 de janeiro de 1922. Nessa época, o senhor Deodato criou alguns loteamentos. Os nomes desses loteamentos foi Rui Barbosa, Planópolis, na Fazenda Bananal, Planaltinópolis, nas Fazendas Monjolo, Bom Sucesso e Lambari, e a Vila Federal na Fazenda Bom Sucesso, também Platinópolis na Fazenda Pipiripau, a Sociedade Anônima Planalto Central de Goiás na Fazenda Sálvia e o loteamento Nossa Senhora de Fátima na Fazenda Mestre d'Armas. Sem dúvida, desses loteamentos, o que teve maior importância para nós e também para o Brasil foi o loteamento chamado Planópolis, desenhado pelo escritório de engenharia do Dr. Mário Silvio Polaco, com 2.261 lotes, posteriormente falido, sem a entrega dos referidos terrenos. Quando a gente vê essa cidade, Planópolis, era o que seria hoje o plano piloto. Foi uma cidade idealizada para receber a capital federal. Aqui nós vemos também um título fornecido aos compradores do empreendimento Planópolis. Então quem comprava recebia esse título.
Em 23 de maio de 1928, o Conselho Municipal de Formosa, através da primeira Comissão de Legislação e Poderes, Obras Públicas, Comércio e Indústria, através do senhor Dário Antônio de Oliveira, relator da comissão, e o senhor Modesto de Melo Álvares, que era um dos conselheiros na época, eles opinaram que a casa, quer dizer, ali o conselho, devia conceder o privilégio pedido para o senhor Deodato do Amaral Louli, que estava solicitando usar aqui a Cachoeira da Úrsula em fim de trazer energia para Formosa. O pedido, que antes era da concessão por mais anos, foi autorizado por 25 anos. Então, no dia 8 de junho de 1928, ficou registrado na ata que o Conselho Municipal de Formosa decreta, artigo 1º, fica concedido ao senhor Deodato do Amaral Louli ou à empresa que este organizar, privilégio por 25 anos para fornecimento de força e luz elétrica à cidade de Formosa. Artigo 2º, para a montagem das usinas de eletricidade, fica o intendente municipal autorizado a adquirir a queda d'água e terras adjacentes necessárias que mais convier dentro do município e cedê-las ao concessionário somente para este fim. Então, em 11 de junho de 1928, o vice-intendente em exercício, o senhor José Colete de Melo, sancionou a lei número 48, que autoriza a celebração do contrato entre a municipalidade e a empresa Louli e Osório, essa empresa criada por Deodato do Amaral Louli, para fornecimento de força e luz ao município de Formosa em um raio de 18 quilômetros. O contrato, ele foi assinado pelo senhor intendente Viridiano Rodrigues de Castro, no ato representado pelo vice-intendente José Coleto de Melo. Foi assinado perante o tabelião o senhor Leonino César de Souza, tabelião vitalício do primeiro ofício de Formosa. E no ato da assinatura do contrato, estiveram como testemunhas os senhores Moacir Pereira Dutra e Pedro Francês. No contrato oficial, de acordo com a cláusula 41ª, o horário para o fornecimento da força motora seria das 7 às 18 horas. E essa força motora era energia para funcionar os motores elétricos dos mais variados tamanhos. Nesse mesmo contrato, curiosamente, a cláusula 4ª diz: para a execução do primeiro objeto do presente privilégio, isto é, a montagem das usinas hidroelétricas e suas dependências, para a produção da força e luz para esta cidade, a municipalidade concede à empresa o direito de utilizar-se durante o prazo dessa concessão e suas futuras prorrogações do próprio municipal denominado Cachoeira da Úrsula, no Ribeirão Bandeirinha e da área de terras para tal fins adquiridas, a qual fica limitada a necessária edificação da casa da usina e da morada do empregado. Impedirá também que acima da referida cachoeira, o curso d'água do referido ribeirão seja desviado de modo a vir prejudicar as instalações da empresa, no que diz respeito à segurança das suas instalações, quer no que diz respeito ao volume d'água necessário à produção de energia precisa ou de qualquer outro modo. Então, sem muitos outros detalhes, nós sabemos que no dia 22 de agosto de 1930 foi aprovada essa lei municipal número 74, que obrigava a empresa Louli e Osório a inaugurar a usina hidrelétrica até o dia 31 de março de 1931. Mas, em um ofício datado do dia 3 de março de 1931, Deodato pede ao prefeito municipal em exercício, na época Moisés Peroto, a prorrogação do prazo para a inauguração da energia elétrica em Formosa, alegando primeiramente a crise e, em segundo lugar, a quantidade de chuvas que tinha caído nos últimos meses, inibindo por completo a presente inauguração conforme prevista.
Em março de 1931, através do decreto número 16, de 8 de março de 1931, o então prefeito Moisés Peroto ratifica o contrato firmado a 10 de agosto de 1928, entre a extinta Intendência Municipal de Formosa e a firma Lully e Osório para fornecimento de luz e força a esta cidade, prorrogado pela Lei número 74, de 22 de agosto de 1931. Então, Moisés Peroto prorrogou a inauguração da mesma para 31 de dezembro de 1931 e ampliou o raio de 18 para 20 quilômetros. Não temos a data exata da inauguração, mas ela aconteceu em 1931. A primeira usina que foi inaugurada, ela tinha 25 cavalos de potência e atendeu os moradores de Formosa por aproximadamente 26 anos, fornecendo energia apenas para os moradores do centro. Foi então que, em 1950, o prefeito Leônidas Ribeiro Magalhães conseguiu uma emenda parlamentar de 200 contos de réis com o deputado federal João de Abreu para a construção de uma nova usina com capacidade de 85 cavalos de força. Essa usina foi construída pela Casa Mairink Veiga, Sociedade Anônima do Rio de Janeiro. Com essa segunda usina, denominada Usina João de Abreu, inaugurada em março de 1956, o então prefeito Pedro Monteiro Guimarães conseguiu estender o fornecimento de energia elétrica para os pontos como Formosinha, Lagoa dos Santos e outros bairros suburbanos. No dia 17 de janeiro de 1966, foi inaugurada em Formosa a recepção da energia elétrica vinda de Brasília, desativando assim gradativamente o trabalho da usina hidrelétrica de Formosa, instalada no córrego do Bandeirinha. Então, conforme relatos não comprovados, as terras onde foram construídas as usinas, mesmo sendo um próprio municipal, foram vendidas para o senhor Francisco Pereira Primo. Depois foi se passando para outros proprietários e atualmente é do senhor Itamar Sebastião Barreto, que está restabelecendo a usina. Senhor Itamar Sebastião Barreto foi um dos funcionários dessa usina e um dos sonhos dele era colocar a usina para funcionar novamente. Hoje a usina funciona com um pequeno gerador que fornece energia elétrica unicamente aqui para a região mesmo, para o local interno. E essa energia gerada, ela já está sendo utilizada e bem utilizada aqui pela fazenda, pelo sítio. No processo de restauração da usina, haverá também várias atrações, como museu historiográfico, história da região, locais para banho, entre tantas outras curiosidades que em outro documentário você ficará sabendo.